início o segundo dia de programação do seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista, idealizado pela Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Reiteramos que este evento está sendo transmitido pelo canal oficial da ENAMAT no YouTube e que os certificados serão conferidos aos participantes que obtiverem 100% de frequência no evento, conforme as orientações da ENAMAT, e o público presencial deve realizar o seu registro por meio do QR Code disponibilizado na entrada do auditório ou nos crachás, sendo um registro no início de cada turno, e o público telepresencial deve fazê-lo por meio do link disponibilizado na descrição do vídeo no YouTube, sendo um registro no início e ao final de cada turno. Lembramos que a possibilidade de cômputo para fins de formação profissional de magistrados do trabalho depende, além de frequência integral, da entrega de atividade avaliativa, preenchendo o link que será enviado por e-mail. O envio da avaliação deve ser feito obrigatoriamente até o dia 15 de junho. Para a abertura dos trabalhos desta manhã, anunciamos o painel Efetividade das Ações Coletivas e o Processo de Execução. Compõe a mesa, como presidente, Sua Excelência o Senhor Ministro Sérgio Pinto Martins, do Tribunal Superior do Trabalho. Como expositor, Sua Excelência o Senhor Procurador do Trabalho Ronaldo Lima dos Santos, do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região. Como debatedor, Sua Excelência o Senhor Desembargador do Trabalho Vicente de Paula Maciel Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Tem a palavra Sua Excelência o Senhor Ministro Sérgio Pinto Martins. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao mais esse dia aqui no TST, desse seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista. Cumprimento, então, os senhores desembargadores aqui presentes, senhores juízes, funcionários aqui que estão aqui também, como sempre, principalmente do cerimonial. Ontem, por exemplo, acho que eram 3 eventos aqui no TST. Tinha um evento no primeiro andar de educação, tinha esse aqui, e está tendo Colê Precor também, no primeiro andar. Cumprimento também o doutor Márcio, da minha região, 2ª Região, está lá. E também cumprimento aqui os presentes na mesa. O doutor Ronaldo Lima dos Santos, que é o expositor, procurador regional do trabalho do Ministério Público da 2ª Região, coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical e do Diálogo Social do Ministério Público do Trabalho. Colega lá da USP, professor doutor da Faculdade de Direito, ex-procurador do INSS, mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP, psicanalista clínico pelo Instituto SEDES Sapiência de São Paulo. Depois, em seguida, como debatedor, o desembargador Vicente de Paula Maciel Júnior. Então, eu passo a palavra imediatamente ao expositor doutor Ronaldo. Esperamos que tenhamos aqui um bom dia de trabalho, um bom dia de congresso. Eu acho que os temas, pelo que eu vi aqui, infelizmente eu não tive condição de vir, mas acho que os temas são interessantes, aí, como desconsideração da personalidade jurídica, efetividade da execução, ontem, Sociedade Anônima do Futebol, regime centralizado, matéria de mandado de segurança em execução. Então, acho que os temas são bem interessantes. E hoje o doutor Ronaldo vai falar sobre a efetividade das ações coletivas e o processo de execução. Eu até conversava ontem com algum colega da 2ª Região e
que me dizia, quer dizer, eu me lembrava do tempo que eu fui corregedor, que tem uma vara lá em São Paulo, que eu não sei dizer qual é agora, no prédio da Barra Funda, que tem uma ação coletiva dessas de diferenças de complementação de aposentadoria. E essa ação coletiva, acho que virou mais de 300 processos individuais. E essa ação ela tem muitos anos, eu acho que era do tempo que eu era juiz substituto, da década de 90. Com certeza, muita gente faleceu, então tem as habilitações. Então, o que eu quero dizer com isso? É uma coisa sem fim. Me lembro, até falava com o desembargador Eduardo agora, que no tempo que eu era o corregedor, esse processo a gente tinha que designar alguém lá para a vara, mas não tinha quem designar, e o juiz ficava perdido, porque tinha que cuidar dessa ação, que tinha 300, e o que fazia com aquilo? Redistribuía para cada vara das 90 da Barra Funda, bastante complicado. Então, vamos ouvir aí quem entende do assunto, que é o doutor Ronaldo. Tem a palavra. Muito obrigado, meu querido ministro, professor, colega de departamento, Sérgio Pinto Martins. Bom dia a todos e todas. Professor Vicente de Paula Maciel Júnior, a quem eu quero fazer uma homenagem. Eu li sua obra, cito sua obra na minha, então é bom conhecê-lo pessoalmente. Já dialogava contigo e agora dialogando pessoalmente. E eu quero também aqui dar um abraço especial aos os rostinhos amigos aqui, da Bahia, São Paulo, Minas, tudo bem? Muito bom estar aqui entre amigos e amigas. Eu acho que, na verdade, como o professor Sérgio bem elucidou, eu também me maravilhei com os temas. Acho que tem temas muito novos, alguns que eu nem tinha noção que existiam, coisas muito novas. Cada dia está mais complexa a execução. Então, aqueles 3 tipos de liquidação, por cálculos, por artigo, e por arbitramento, hoje a gente vê que tem desdobramentos 1000. Então, e sempre é o gargalo. A execução é o famoso gargalo dos nossos processos judiciais. Então, é muito bom estar aqui com todos e todas. Na verdade, vou introduzir um assunto que ele é muito complexo, não vamos conseguir resolver, mas, em pouco tempo, mas acho que é sempre uma primeira conversa para depois desdobrarmos em outros diálogos. Tá? As ações coletivas elas têm um espectro muito diferente das individuais. E como o professor Sérgio bem colocou, uma ação coletiva ela pode durar um tempo razoável ou muito tempo. Eu conheço essa ação também e sei o quanto, às vezes, é difícil para o juiz, para a juíza, estar à frente de uma ação coletiva. Eu peço permissão só para falar do púlpito, para ficar mais perto da apresentação e facilitar aqui. Bom, na verdade, quando nós falamos em efetividade do processo, efetividade das ações coletivas, eu acho que todos nós sabemos que a efetividade de um processo envolve vários fatores. Quando eu penso em efetividade do processo, e principalmente em ações coletivas, a efetividade de um processo, nós já sabemos que começa na própria propositura da demanda. É uma demanda que não tem uma propositura bem delineada, com os pedidos bem formulados, depois vai dificultar uma sentença e vai dificultar também a própria execução. Então, quanto mais delineada o pedido, a causa de pedir, mais efetiva será a própria execução. Bom, e quando falamos também em efetividade do processo, eu sempre digo, a efetividade do processo é a efetividade da própria Justiça do Trabalho, é a efetividade da própria advocacia trabalhista e a efetividade da atuação do Ministério Público. Tá? Então, nós estamos falando mais do que efetividade de um procedimento que está no bojo, no conteúdo, no continente, que é o processo. Nós estamos falando da efetividade da própria Justiça. E quando nós falamos em ações coletivas, eu trago sempre aqui as colocações do Mauro Capelletti e do Brian Garfi, onde eles idealizaram
é um conceito diferente de acesso à justiça. Nós temos aqui um conceito estrito, que é aquele conceito ao poder de acesso ao poder judiciário, direito de petição, mas nós temos um conceito um pouco mais amplo, que depois vai ficar mais claro ao longo da minha fala por que eu estou iniciando desse ponto. Que, assim, na verdade, acesso à justiça, a gente deve ler como acesso a uma ordem jurídica justa. E o acesso a uma ordem jurídica justa é mais do que acesso ao poder judiciário. É o acesso, a um conjunto de instituições do Estado, ou não, pelos quais as pessoas podem reivindicar seus direitos sobre os auspícios do Estado. E mais do que isso, e o acesso a esse sistema jurídico tem que ter duas premissas básicas. A primeira, o sistema deve ser igualmente acessível a todos. A segunda premissa, deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Efetividade. Eu costumo dizer, e nós sabemos disso, embora o dia a dia nos coloque num ponto mais abstrato, que todo processo trabalhista ele tem um conflito capital e trabalho. Tudo isso está na essência, está no substrato material de um processo trabalhista, o conflito capital e trabalho. Por isso que um processo individual ele jamais é individual, porque ele vai repercutir em outras demandas. Quando nós falamos em formar jurisprudência, no direito do trabalho, no processo de trabalho, é mais do que isso. A jurisprudência individual, ou uma soma, um conjunto uma síntese de jurisprudências individuais, vai levar à formação de uma jurisprudência em todos os processos individuais. Então, mesmo quando estamos lá decidindo um processo individual, como se trata de um setor da sociedade que já é coletivo por excelência, e sabemos disso, todo o processo individual acaba sendo, de alguma forma, um processo também com cunho ou espectro coletivo. E essa ordem jurídica justa, ela pressupõe algumas outras premissas. O Mauro Capelletti e o Brian Gaff, nos seus estudos, eles foram identificando, na década de 70, alguns obstáculos de acesso à justiça. E fizeram estudo em vários países e constataram, olha, nós temos obstáculos materiais, obstáculos psicológicos, obstáculos econômicos. Então, eles foram delineando esses obstáculos de acesso à justiça. Por que as pessoas não conseguem chegar à justiça? Por que as pessoas têm dificuldade ou, por vezes, temem? Então, nós vamos verificar desde aspectos econômicos, o custo do processo, e o custo do processo não envolve somente aquilo que é pecuniário. Quando o professor Sérgio falou da delonga do processo, a delonga do processo é um custo. Às vezes é uma parte, e no nosso caso, na maior parte das vezes, nem sempre, o empregador tem mais condições de esperar o custo de um processo do que o próprio empregado, como nós sabemos, que tem ali, muitas vezes, aquela verba como sua subsistência. Então, a própria delonga de um processo já é custosa para algumas partes. Alguns podem esperar, outros não. Custas e honorários advocatícios. São também causas que são econômicas, mas também são causas psicológicas, porque, muitas vezes, a parte teme entrar com a demanda e sair condenada a pagar custas e honorários advocatícios. E nós sabemos que a reforma veio no sentido contrário dessa propositura, que é eliminar as barreiras econômicas. E hoje, com o temor de ser condenado em honorários advocatícios, algumas matérias nem são levadas para o judiciário como eram antes, ou como o assédio moral. O assédio moral, nós sabemos que os magistrados sabem que depende tanto dos fatos como da narrativa. Então, o assédio moral é algo muito difícil de levar, porque tem que ter os fatos, a narrativa e as provas. Então, muita gente, diante dessa complexidade de um pedido de assédio moral, muitas vezes, olha, vamos correr risco, não vamos pedir. Aliás, quando a gente fala de aumento da conflituosidade da justiça do trabalho, na justiça do trabalho, a gente deve lembrar duas coisas. A primeira, nós temos uma alta rotatividade das próprias relações de trabalho. Isso é fato no Brasil.
né? Hoje tem pesquisas que dizem que os primeiros empregos, principalmente na área de telemarketing, que é a porta de entrada dos primeiros empregos, né? Na década de 80 era banco, quem diria, né? Primeiro emprego era banco, e esses empregos duram, em média, 8 meses. Olha, a rotatividade enorme do jovem no mercado de trabalho. Nós temos, assim, muitas ações com lesões causadas por um mesmo empregador, a mesma empresa. Nós temos empresas que vocês conhecem aqui, que têm várias e milhares de ações, que ocasionando prejuízos a vários trabalhadores ao mesmo tempo, coletivamente falando, né? E temos também algo que foi uma vitória nossa, que assim, o aumento das ações também, isso ocorreu porque, diferentemente de décadas atrás, hoje os trabalhadores pedem também, pleiteiam direito de cidadania, pleiteiam dano moral, direito à honra, à imagem, combate ao assédio moral. Então, tem muitos direitos, né? Violação da intimidade da vida privada. Tem muitos direitos hoje de cidadania que são pleiteados. Isso aumenta, mas isso é uma virtude, porque significa que o jurisdicionado está buscando a solução para direitos não só tipicamente trabalhistas, verbas trabalhistas, mas também para outros direitos que são típicos da sua cidadania, da sua personalidade. Isso não era muito comum há 30 anos atrás, né? Quase todos os processos versavam sobre horas extras, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Hoje nós temos relações de emprego mais complexas também, e um processo mais complexo, com pedidos mais complexos. E isso não é algo que deva ser menosprezado, mas é até um elogio. Significa que as pessoas buscam o judiciário ainda para direitos de cidadania. Bom, e para resolver, como proposta de resolução desses obstáculos de acesso à justiça, Mauro Capelletti e Brian Garf, eles previram 3 ondas de solução. A primeira onda, que eles disseram, olha, para resolver em todos os países, a gente tem que ter alguns pressupostos. Um dos primeiros pressupostos era, olha, se tem barreira econômica, vamos incrementar a assistência judiciária aos indivíduos com carências econômicas. Vamos tentar diminuir os custos do processo, as delongas dos processos. Tá? A nossa Constituição adotou essa primeira onda. Está lá, se prevê assistência judiciária integral e gratuita e outros meios para sanar essas deficiências econômicas. Porém, todavia, entretanto, a reforma trabalhista veio na contramão dessa primeira onda, tornando hoje o processo de trabalho um pouco mais custoso, principalmente para o hipoficiente, que é o empregado. Na segunda onda, Mauro Capelletti e Brian Garf identificaram o problema da representação de direitos coletivos, individuais homogêneos e difusos. Perceberam que alguns bens nessa sociedade de massa, essa sociedade que alguns falam que é a sociedade pós-moderna, mas o Gilles Lipovetsky, que tem um livro muito interessante, ele é curtinho, mas é muito interessante, chamado Tempos Hipermodernos, ele fala, não sei se chegamos ao pós-modernismo, nós estamos, talvez, no hipermodernismo, porque tudo é hiper. É hiperinflação, a hiperpipoca do cinema, hoje é o hiperrefrigerante, hipermercado. É uma sociedade onde tudo é muito. E é uma sociedade também onde se verificou hiperlesões, lesões a bens e direitos que já eram lesados, já sofriam efeitos danosos em outras épocas, mas com o crescimento industrial, crescimento da indústria, do comércio, a hipertrofia das cidades, esses direitos passaram a ser mais, esses bens, esses valores passaram a ser mais violados no século XX. O século XX, aliás, é marcado pelo período da história em que mais se degradou o meio ambiente. O século XX foi o século onde o meio ambiente ele foi degradado em uma dimensão muito maior do que todos os outros períodos da história. Para verificarmos, conseguimos atingir a camada de ozônio. E esses bens, esses direitos, essa sociedade que é de massas, uma sociedade que é uma sociedade hiperatrofiada, muitas pessoas, as lesões são a bens coletivos,
E também é uma sociedade muito padronizada, nós sabemos disso. Hoje ninguém mais faz contrato com o banco, né? Vem lá um contrato, você nem assina mais, abre a conta, já é um contrato que está ali digitalizado, é o mesmo contrato para todo mundo, é um tributo, é o mesmo para todo mundo. Quando a empresa, até quem vai comprar um imóvel sabe que nem discute mais cláusulas. Quando a empresa fere um direito de fere um direito de vários, ou de milhões. Então, é uma sociedade muito padronizada, onde esses direitos, quando esses direitos são feridos, eles envolvem várias pessoas. E aí o judiciário não dá conta. Haveria necessidade de tutelar esses novos bens coletivos e esses novos sujeitos coletivos. Não se dava mais conta de só ter a tutela individual. Precisava se tutelar bens coletivos, meio ambiente, patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio artístico, bens difusos, como a camada de ozônio, e daí por diante. E mais do que isso, nós estamos numa sociedade também que, diferentemente da primeira metade do século XX, aquele sujeito, que era o sujeito que estava nas declarações universais, aliás, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, o homem era tido no seu caráter abstrato, embora não tivesse nem a flexão de gênero, direitos do homem e do cidadão. Em 1948, nós temos a Declaração dos Direitos Humanos. Então, esse ser humano, ele sempre foi colocado nas declarações universais de uma forma genérica. Tá? E o Bobbio traz no seu livro A Era dos Direitos algo que ele chama processos de especificação de concretização dos direitos humanos. Então, percebeu-se que determinados grupos precisavam de tutelas específicas. Surgiram as declarações de direitos da mulher, declarações de direitos das crianças, dos povos indígenas, ou seja, há necessidade de tutelar não só as pessoas individualmente, mas os grupos de pessoas com características específicas. E aí nós temos a gênese daquilo que vai dar início a um novo processo. Bens coletivos e difusos, individuais homogêneos, e também sujeitos coletivos difusos, eu diria também individuais homogêneos. Então, o processo se adaptou a isso, e a Constituição também se adaptou a isso. A nossa Constituição adota a segunda onda de solução de problemas, criando as ações coletivas. Nossa Constituição já prevê ali o mandado de segurança coletivo, a ação civil pública, o mandado de junção, a substituição processual sindical, os chamados remédios constitucionais. Aliás, isso é interessante, Nosso processo já nasceu coletivo. Eu me lembro, professor Sérgio, no livro de processo do saudoso professor Wagner Gílio, ele já dizia lá que o processo coletivo, o processo do trabalho, nasceu antes do direito do trabalho. Ele falava porque os conselhos de Proudhon já solucionavam questões coletivas antes mesmo de ter o próprio processo do trabalho, o próprio direito do trabalho. Nós já tínhamos as coalizões, já tínhamos as reivindicações que precisavam ser resolvidas nos conselhos de Proudhon. Olha que interessante. Ele colocava, então, o processo trabalhista já nasce coletivo, e mesmo antes do direito material. Porque as lides já ocorriam, mesmo não tendo aí no processo um direito do trabalho formal. E a Constituição traz, uma terceira onda, é exatamente isso, uma concepção, olha, o judiciário não dá conta. Tá? Por mais que seja efetivo, não dá conta. Nós precisamos ter um conceito de acesso à justiça que envolva o quê? Um conglomerado de órgãos e instituições que possa dar guarida a essas reivindicações e soluções de conflitos. Tá? Então, e isso incluindo procedimentos de autocomposição de conflitos, como mediação e arbitragem. E a Constituição vai nesse direcionamento também. Temos lá o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia, ao lado aí da Magistratura do Trabalho, como instituições também que estão aí à mercê da efetivação desses direitos difusos e coletivos. Bom, embora, nesse ponto, temos que relembrar que a nossa reforma trabalhista foi um pouquinho na contramão, dificultando o acesso à justiça em alguns pontos. Bom, então, a primeira coisa, quando a gente fala em acesso à justiça e efetividade do processo coletivo, eu costumo dizer que é a própria efetividade da justiça do trabalho.
O que eu gosto dos processos coletivos? O que eu mais gosto dos processos coletivos é que, nas ações coletivas, nós conseguimos tutelar o trabalhador enquanto ele ainda está trabalhando. Porque nós temos uma frustração, nós, operadores do direito, do trabalho, juízes, membros do Ministério Público e advogados, porque, muitas vezes, como nós temos a dispensa potestativa, as ações são propostas pós-relação de emprego. E o nosso viés é muito mais reparatório. Nas ações coletivas, o que eu acho que nós temos a consagração do princípio maior desse ramo do Poder Judiciário, e as outras instituições. Quando eu falar Poder Judiciário, eu coloco aqui a advocacia e o Ministério Público para ficar mais fácil. Tutelamos o empregado enquanto ele está trabalhando. Uma ação coletiva de substituição processual para a cobrança adicional de periculosidade. O trabalhador ainda está trabalhando, passa a receber. Então, eu acho interessante, porque nós temos poucas possibilidades de tutelar o trabalhador enquanto trabalhador, ou quando tem estabilidade, ou quando nós estamos diante aí de uma ação coletiva. Então, olha a efetividade da própria Justiça do Trabalho. Nós temos a possibilidade de tutelar o trabalho, e não o pós-trabalho. Outra característica muito interessante das ações coletivas, talvez seja o mote, a tutela inibitória. Que eu acho tão gostoso quando nós conseguimos. Vocês sabem, para advogado e membro do Ministério Público, quando conseguem eliminar, como se fosse um gol de final de campeonato. Não sei se vocês têm noção disso. Quando conseguem eliminar, e uma tutela inibitória, para a gente, é muito importante. Quando tem uma lesão que está ali, uma lesão continuativa, e tem ali eliminar uma sentença inibitória, o trabalhador está sofrendo assédio moral. Olha a tutela inibitória. Uma fraude na relação de emprego, uma tutela, aquilo é maravilhoso, porque tutela aquele que está trabalhando, tutela aqueles que vêm a ingressar na empresa e tutela ainda quem está entrando no mercado de trabalho. Então, consegue evitar o dano ainda para o futuro. Outra característica, então, nós temos aqui a saúde do trabalhador, tutela inibitória em saúde do trabalhador é a consagração máxima do direito à saúde. Uma empresa que tem ali trabalhadores adoecendo por uma condição de trabalho, e aí tem ali uma decisão que, olha, reveja essas condições de trabalho, adote novos procedimentos, salvaguarde a saúde do trabalhador, jornada exaustiva. Olha que interessante, está tutelando o ser humano enquanto está trabalhando. Algo que é muito importante também, a despersonalização do empregado. Então, hoje, por exemplo, no caso de assédio moral, e aí eu já trago aqui uma outra característica, a proteção multidimensional. No caso do assédio moral organizacional, quando o ente legitimado ingressa com uma ação inibitória, com reparação de danos individuais e danos ou só coletivos para cessar aquela lesão, olha que interessante, não cessa só o assédio moral. Se salvaguarda também a saúde do trabalhador. Então, quando o trabalhador, na ação individual, pede uma reparação, ele consegue até danos morais, danos existenciais, a depender do entendimento, mas já sofreu ali transtorno de ansiedade, já sofreu transtorno do estresse pós-traumático, já ficou com depressão. Muitos nem chegam a pleitear um direito na ação individual porque se suicidam. Aliás, professor Sérgio, eu fui fazer psicanálise porque eu estou estudando saúde mental no trabalho. E o problema da saúde mental, diferentemente da saúde física, fisiológica, se é que dá para a gente dividir, mas só para ficar mais didático, quando nós temos uma empresa que, por exemplo, causa muitos acidentes de trabalho, ou tem muitos trabalhadores mutilados, ou até mesmo com mortes, infelizmente, nós temos 700 mil acidentes de trabalho por ano, religiosamente nos últimos 10 anos, é muita coisa, gente? Quase 1 milhão. Desses 700 mil acidentes de trabalho, 4 mil trabalhadores não voltam para casa por ano. E trabalhadores, são 13 que morrem por dia. Então, olha que interessante quando temos uma tutela inibitória. E a diferença que eu ia falar, quando nós conseguimos inibir um assédio organizacional, nós estamos inibindo também transtorno do estresse pós-traumático. Se a empresa realmente adota condições para evitar aquele assédio organizacional, estamos evitando doenças psicossomáticas, transtornos de ansiedade, depressão e até suicídio.
né? Muitos trabalhadores não chegam nem a pleitear, e isso que eu ia falar, a diferença da saúde mental, inclusive a maior dificuldade, é que na saúde mental, cada um vai responder a uma agressão ambiental ou interpessoal de uma forma diferente. Eu costumo dizer, olha, nós tivemos um caso recente em São Paulo, de um estagiário que tentou se suicidar, mas nós temos vários casos em empresas também, né? O Christopher De Justo tem vários estudos sobre isso nos seus livros, já deu palestras aqui, pelo que eu estava acompanhando, e assim, muitas vezes, quando um empregado se suicida, aquele reagiu com suicídio, mas tem outros que estão com depressão, com transtorno de ansiedade, transtorno de estresse mais traumático. O que eu quero dizer, diferentemente daquilo que eu chamo de perícia ortopédica, onde conseguimos demonstrar que vários trabalhadores sofrem a mesma lesão, mesma mutilação, no caso de transtornos mentais é mais difícil. Nós vamos ter reações diferentes para uma mesma agressão ambiental. Então, tenho certeza que, se um transtorno mental chegou de um meio ambiente de trabalho, nós temos outros trabalhadores que estão reagindo também, só que com outros sintomas. Então, quando um se suicida, e fica provado que ele suicida de um ambiente violento, de um ambiente agressivo, assediante, muitos outros estão respondendo. Isso é difícil para o magistrado, né? Coisa nova. Século XXI vai ser o século das doenças mentais, a gente sabe. Rivotril, Lexapro, venlafaxina, está aí. Qualquer dia a gente está trocando, né? Você tem um Rivotril aí, um frontal? Não, estou usando frontal. Não, frontal é mais fraquinho, vou para o diazepam, não tem jeito. É um mundo que satura, né? E os jovens cada vez mais, né, professor Sérgio? Na faculdade nós temos jovens que não terminam mais, cada vez mais cedo, né, com transtorno de ansiedade. Agora, se alguém está tomando fluoxetina, não tem problema, gente. Fluoxetina deveria sair na torneira para todo mundo. Tá? Então, fluoxetina não tem problema, você está bem, está muito bem. Por enquanto. A gente podia até servir um coquetel de fluoxetina, todo mundo. Né? Mas é sério, olha que interessante. Então, às vezes, a gente consegue tutelar não só aquele que está trabalhando, mas outras dimensões que nem pensamos. Tá? E a gente está tutelando, porque quando alguém chega a pedir danos morais por assédio moral, aquela pessoa já passou uma via crucis enorme para sair, já teve depressão, transtorno do estresse traumático, a gente protege isso. E outra coisa maravilhosa das ações coletivas, podem crer, é que quando os senhores e as senhoras concedem uma sentença na ação coletiva, tem um grande efeito pedagógico. Eu me lembro de um site de um sindicato de transportes do Paraná, Curitiba, onde dizia assim, isso faz algum tempo, olha, diminuiu, né, houve uma diminuição das jornadas exaustivas, porque as empresas tinham sido condenadas, as empresas de transportes, em algumas ações coletivas, e isso teve efeito pedagógico do setor. Olha que legal. Às vezes a gente não tem noção. Eu sei que a ação coletiva não é muito legal, né, gente? Nós somos seres humanos, né? Você tem uma linha de produção com 1.000 não, né, Ronaldo? 2.000 ou 3.000 ações individuais. De repente aparece uma ação coletiva. Por mais que nós estejamos dentro do Ministério Público, na magistratura, na advocacia, nós sabemos que temos um regime um pouco fordista nas nossas atividades. Um controle just in time. Tudo está lá digitalizado, contabilizado para promoção, para essas coisas, eu sei. Nós somos seres humanos e temos que admitir isso também. Então, isso é efetividade. A gente já começa aí quando se fala em efetividade. Essa é a efetividade primeira e primordial. Tá? Então, quando falamos nessa jurisdição coletiva, ela tem um formato um pouco diferente, uma teleologia um pouco diferente, porque, infelizmente, isso por circunstâncias do nosso modelo de relações de trabalho, as nossas ações individuais elas são mais repressivas, reparatórias, ressarcitórias. Quando conseguimos isso? E as ações coletivas, a jurisdição coletiva, ela tem um cunho mais preventivo, tem um cunho mais promocional. Por isso que, muitas vezes, o pedido ele é até inovador. Você olha assim, mas cadê a lei que tem isso? Não, o ordenamento jurídico concede isso. Eu me lembro de um caso de Campinas, em que o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública, porque havia indícios
de autoria e materialidade de um hospital em que as enfermeiras estavam sendo contaminadas por uso de seringas incongruentes, inadequadas, por assim dizer, desculpe-me. Aí o Ministério Público entra com a ação, falando, ali tem que ser seringas com dispositivo de segurança. E aí, muitas vezes, mas onde está essa lei? A lei é só um ponto de partida. Eu sempre achei que lei é ponto de partida. A gente sabe que né? Porque ela é interpretada. Alf Ross, aliás, fala. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Direito e Justiça do Alf Ross, ele fala assim, olha, a verdadeira lei está lá com todas as letras, é a sentença judicial. Porque eu tenho um contrato. Tenho um contrato com alguém. Tem um conflito. Quando tem a sentença, é essa lei que vai valer. Porque o contrato já não valeu. A gente levou para uma interpretação. Então, ele fala a sentença por excelência é a lei, para as partes. E foi bem interessante, porque muitas ações têm um caráter inovador, mas dentro do ordenamento jurídico, com os princípios. Aí o tribunal considerou que não, naquele caso, como aquelas seringas eram inapropriadas para salvaguardar a saúde e a segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, deveria a empresa adotar um modo mais eficaz, seringas com dispositivo de segurança, com todos os princípios, que eu não vou aqui citar, com toda a normativa. Olha que interessante. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma política pública. Trabalho de crianças em lixões, né, minha amiga? Trabalho de criança é difícil para o magistrado, para a magistrada. Por isso que o processo coletivo, muitas vezes, vai ter um diálogo social. E aqui que eu quero chegar na efetividade. E o cunho compensatório. O cunho compensatório, compensar os danos sociais. Esse processo coletivo, na verdade, nós já tínhamos a coletivização no processo de trabalho. Já nasceu coletivo, como eu falei, antes mesmo do próprio direito do trabalho. Para a gente, desde a criação da Justiça do Trabalho, ainda no seu campo administrativo e depois no judicial, nós sempre tivemos dissídio coletivo, ação de cumprimento. Aliás, a Ada Pellegrini Klinove, professor Sérgio, ela sempre deixou claro nas aulas dela que, olha, a ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos, embora tenha ali o espírito das class actions do direito norte-americano, ela teve inspiração na ação de cumprimento do direito do trabalho e do processo de trabalho. E tem, sim. Se nós verificarmos, todas as hipóteses de substituição processual hoje são hipóteses de tutela de direitos individuais homogêneos. Só que criou-se o microsistema das ações coletivas. É como o novo Código de Processo Civil. Tem muitos institutos do novo Código de Processo Civil que já estavam na CLT. E olha que todos aqui devem concordar comigo. A gente olha a parte de processo da CLT, eu acho tão assistemático ali. Às vezes eu me perco onde que está. Fala de audiência de uma parte, depois fala de audiência de outra parte, mas tem princípios maravilhosos. Para a gente, a reconvenção estava junto com a defesa há muito tempo, o novo Código de Processo Civil adotou isso, com muitas das preliminares, a uniformização dos prazos processuais, o princípio da conciliação. Tem muitos exemplos que a nossa execução, o processo sincrético, sempre foi para a gente, Sempre a execução foi fase do processo de conhecimento. A tese bonita da distribuição dinâmica do ônus da prova, a gente sempre teve. A gente sempre teve princípios, inversão do ônus da prova, presunções. Aquele que alega justa causa tem que provar a falta grave, aquele que admite a relação de emprego admite a prestação de serviços tem que provar a inexistência, se for o caso, da relação de emprego. Nós sempre tivemos técnicas de inversão do ônus da prova, com muita eficácia. Mas vai ali com o nome mais bonito, o Código de Processo Civil, ônus, distribuição dinâmica do ônus da prova, e volta para o processo de trabalho. Foi isso que ocorreu. Nós temos uma inspiração nas class actions do direito norte-americano, mas nós temos também aqui toda a nossa tradição do direito do trabalho, do processo de trabalho. Bom, eu quero falar aqui, em 5 minutos, que eu tive um cartão amarelo aqui, em 5 minutos eu quero falar também de alguns gargalos, porque agora que a gente está falando do processo de conhecimento, mas de alguns gargalos referentes aí à parte de execução.
e nós temos muitos problemas. Alguns vão ficar por debate, não tem um problema. Então, cada direito, não dá para falar de todos, mas eu coloquei ali os pentágonos, cada direito, difuso, coletivo, individual, homogêneo, a execução vai ficando mais complexa. Tá? Quanto mais concreto o direito, mais a execução vai ficando mais complexa. Tá? E aí nós temos o primeiro passo para tornar uma execução mais efetiva. É o princípio da prevalência das questões coletivas sobre as singulares, principalmente nas tutelas de direitos individuais homogêneos. Tá? E aqui nós temos teses que estão sendo aprimoradas, e eu estou vendo que o próprio TST está dando guarida a isso, de que, olha, direitos individuais homogêneos não são direitos iguais, eles são direitos similares, homogêneos, não são necessariamente iguais. O que tem que ser igual é o ante beato, aquilo que é devido. Aquilo que é devido é aquilo que decorre da mesma causa e que possa trazer uma execução uniforme. Então, muitas vezes, eu vi agora na decisão da terceira turma do TST, em que reconheceu-se a ação coletiva para a tutela de direitos individuais homogêneos a respeito de custos, não sei se era a área dos professores, de custos do teletrabalho durante a pandemia. Então, a gente vai ver, olha, o quanto de beato, o quanto ele é diferente. Mas o ante de beato, o mote, o título é o mesmo. Ele pode ser similar conforme a mesma causa. Então, às vezes, nós vamos ter títulos até um pouco diferentes. Um vai ter ali um 13º, outro horas extras, mas são títulos que decorrem de uma origem comum e possibilitam a execução uniforme. Já falo um pouco disso. Mas a gente vê muitas ações ali extintas por falta de interesse de agir. Não, aqui são direitos individuais heterogêneos. Será que é? Na verdade, a gente tem o princípio da progressividade das ações coletivas. Olha, ações coletivas são complexas. E tem uma coisa que tem que ficar bem clara. A execução ela vai ser complexa. Quem diz que a execução de uma ação coletiva para direitos individuais homogêneos não será complexa? Isso está no próprio Código, no próprio Código de Defesa do Consumidor e na própria Lei da Ação Civil Pública. Por quê? Porque nós temos uma sentença genérica, o juiz, a magistrada dá uma sentença genérica. O que é uma sentença genérica? Ela é genérica porque ela não tem o cui de beato, a quem é devido. Por quê? É uma ação despersonalizada, não tem rol de substituídos. Então, até para tentar cumprir o tempo aqui, uma das primeiras coisas que deveria falar é o abandono do espírito da súmula 310. Eu, ainda no livro, eu ainda mantive esse capítulo. Por quê? Porque o espírito da súmula ainda vigora, tem um espectro. Então, muita gente pede rol de substituídos, ou o próprio sindicato junta o rol de substituídos, e a ação é totalmente despersonalizada. O pedido é genérico. Como que é esse pedido genérico? Por exemplo, num pedido de adicional de periculosidade, o que se pede? O adicional? Para quem? Não tem o quem. O pedido é genérico porque não tem o credor. Nas ações individuais se pede. Aqui não é Tício versus Caio, como a gente aprende. Aqui não. Um ente ideológico, um sindicato, um Ministério Público, Defensoria, contra o Caio, o empregador. Então, não tem quem é Tício, tem Marcos Aurelius, e daí por diante. São vários que vão ser beneficiados. Um exemplo de pedido genérico. Para ter sentença genérica, o pedido tem que ser genérico. E sentença genérica é sentença que não tem o credor nomeado nela, como a gente faz nas sentenças comuns. A empresa X deverá pagar ao reclamante fulano tanto. Então, um exemplo de pedido genérico feito por uma entidade sindical. Responsabilização do réu, empresa, pelo pagamento do adicional de periculosidade aos empregados que laboram no setor X ou que laboraram no setor X durante o período Y. Quem são esses trabalhadores? Não sei. Será realizada a perícia, constatada ali a periculosidade, o juiz reconhece a periculosidade e condena o quê? Condena o réu a pagar o adicional de periculosidade, conforme aí os percentuais de lei, aos trabalhadores que exerceram suas atividades no estabelecimento X durante o período Y. Começa a execução. A execução numa sentença coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, ela não é simples. Tanto que ela não é simples, já vou terminar mais 5 minutos, além daqueles 5 minutos
É igual o jogo do Flamengo, né? Até marcar o gol. Né? Desculpa aí, flamenguista. Aqui nós temos, olha que interessante. Por que não é execução fácil, gente? Porque já está aqui no código, a execução vai ser por artigos. Vai ter que provar fato novo. E que fato que vai ter que provar? Na execução, a pessoa vai ter que provar, né? Aqui, na remessa para a liquidação, a comprovação do seu dano. Eu, Ronaldo, trabalhava naquele período, né, naquele estabelecimento, e ainda vou ter que fazer a liquidação. Tenho que provar o dano, nexo etiológico, nexo causal. Aí eu estava ali, sofri a periculosidade, né, e a apuração do quanto de beato. Então, a habilitação, seja ela na execução coletiva ou na habilitação individual, ela é um pouquinho complexa, porque vai ter que fazer prova de fato novo. Por isso que alguns falam até que a liquidação a liquidação por artigos é um mini processo de conhecimento. É a única liquidação que cabe à grave de petição direta da sentença de liquidação, porque alguns consideram que ali é um mini processo de conhecimento. Então, o que ocorre? Teve um caso na Unimed, em São Paulo, que foi muito interessante. O sindicato entrou com ação contra a Unimed paulistana, e o sindicato com a Unimed fixaram os termos da execução. Isso pode ocorrer. Em Brumadinho foi a mesma coisa. Difícil ação em Brumadinho, mas as partes, ali a Vale com o Ministério Público, o Sindicato, Defensoria Pública, vamos fixar os termos da execução. Isso facilita para o juiz, para a juíza, para os próprios beneficiários. Então, a execução pode ser dialogada, o processo coletivo pode ser dialogado até na fase de reconhecimento. Nesse caso da Unimed, os termos da execução foram firmados numa tutela provisória. Olha que interessante. Foi bem interessante. Não havia o pagamento das verbas rescisórias. Concordou-se que quem juntasse os termos de rescisão, e a Unimed se prontificou a dar todos os termos de rescisão, juntasse os termos de rescisão, a Unimed ia liberar aqueles valores. Ou seja, a pessoa juntava no processo, esse tema de rescisão ia para a Unimed e ela falava, é isso mesmo, e já liberava os valores. E foi um processo muito tranquilo. E eu quero tocar num ponto, já estou terminando, quero tocar num ponto bem interessante. É complexo. E aí eu faço o coro. Juiz, juíza, são pessoas. São pessoas que estão envolvidas numa estrutura orgânica como nós, no Ministério Público. E a execução ela vale como um processo para qualquer cálculo. Essa, sim, deveria valer. Desculpa, deveria valer. Porque, às vezes, a gente pensa, não, é um processo mais fácil. Nem sempre vai ser. E aí vem a questão da competência. Né? A competência para o juiz, a competência pode ser no individual ou pode ser no coletivo. Em Brumadinho, eu não vou entrar no mérito, mas eu deixo para o debate, em Brumadinho, até tivemos que defender a competência na mesma vara. Porque nós tivemos casos que advogados batiam na porta das pessoas e diziam, olha, eu vou conseguir para você em pouco tempo tanto de dinheiro. Estava lá os danos morais e materiais fixados. A pessoa ia lá, fazia uma habilitação e ficava com 30%. E os honorários de quem atuou. E aí houve um princípio de concentração na própria vara que tinha dado a sentença coletiva. Nós sabemos que a regra é a distribuição. Não vai dar tempo de falar, mas a gente pode deixar para o debate. Mas, às vezes, por uma política maior de segurança, pode haver concentração. E essa magistrada pode ficar sobrelevada. Por fim, nós temos vários gargalos, mas gostaria de falar de um específico para terminar, que é a assistência individual. Assistência individual. Está certo que o Código de Defesa do Consumidor prevê assistência individual nas lides coletivas. Só que essa assistência individual ela é imprópria. Por quê? Porque o assistente de litisconsorcial, que se torna parte na ação individual, ele entra na lide porque ele tem uma comunhão de interesses com aquele que vai ser assistido. Aqui, o assistente individual ele só pode entrar no lide para auxiliar o tema coletivo.
E o que nós verificamos muitas vezes? É que há fomentos de assistências individuais. Eu peguei um caso da Sabesp, caso público, né, processo, em que se juntaram-se 800 assistências individuais. Tá? Na ação coletiva, não se discute caso individual. Não se discute, como estava lá na súmula 310. Então, para que serve essa assistência individual? Só serve para fazer apoio à tese coletiva. Jamais a sua tese individual, porque se torna um litisconsórcio monstro e inviabiliza a ação coletiva. Lá vem o cartão vermelho. Fiz a falta. Fiz a falta. Perceberam? Na verdade, é uma assistência imprópria. Ela é imprópria, é ingrato até, porque a pessoa só pode entrar como assistente para auxiliar na tese coletiva, jamais discutir, renunciar ou fazer acordo por meio da assistência individual. Nós temos vários gargalos, mas, como eu coloquei no começo, né, esse é um primeiro diálogo. Né, coloquei algumas coisas aqui, né, que verificamos mais na prática, em termos de obstáculos à efetividade da ação coletiva, mas estamos à disposição aqui, seja no debate, seja em outra oportunidade, para estarmos aprofundando esse tema. Eu espero ter colaborado com todos e todas. Né, estou à disposição aqui para tentar dialogar um pouquinho mais. Obrigado. Agradecer o procurador, professor Ronaldo Lima dos Santos. Quero cumprimentar o eminente ministro Dezena, que está aqui na plateia, nosso especialista em ação rescisória da SDI 2. Quando precisar de rescisória, converse com ele. Não tem ninguém que entende mais de rescisória do que o nosso mestre Dezena. Cumprimentar também alguns colegas que eu vi aqui, a desembargadora Bianca Bastos, que foi vice-diretora da Escola Judicial, o desembargador Álvaro Noga, que tinha visto ali, a juíza Lorena Conago também, desembargador Godoy, desembargadora Perpétua, do TRT da 21ª, juiz Rafael Guimarães, que está escondido ali, mas eu vi. Quando vocês precisarem de ferramentas de execução, falem com ele lá. Esse entende de tudo. Ele é casado com a execução. O dia inteiro ele pensa em execução. A mulher dele diz que briga com ele porque ele só pensa em execução. É assim. Também cumprimentar o colega Helder, que veio no avião comigo, mas não tive condição de falar com ele. Cumprimentar também o desembargador Paulo Reis Botelho, que eu vi ali. Espero que o senhor Fortaleza não ganhe hoje. E passo a palavra em seguida ao desembargador Vicente de Paula, que é do TRT da 3ª Região, coordenador do Núcleo de Direito Processual da PUC de Minas, coordenador de pesquisa em processo coletivo, coordenador do projeto de pesquisa e processo coletivo eletrônico, professor adjunto da PUC Minas, pós-doutor pela Universidade de Roma, La Sapienza, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas, experiência na área de Direito com ênfase em Direito Processual Coletivo, membro da Associação Studium Internationalis. Então, passo a palavra ao desembargador Vicente de Paula para fazer as suas considerações, de acordo com o que está aqui, desculpe, em 10 minutos para a sua exposição. Espero exceder o tempo como o meu colega Ronaldo. Doutor Vicente, eu quero deixar claro que eu não estou recebendo nada pelos cartões amarelo e vermelho, tá? Mas bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do Dr. Sérgio Pinto Martins. É um prazer estar aqui, uma honra muito grande. Também ao professor Maurício Godinho Delgado, que eu fui funcionário do Maurício Godinho Delgado na primeira vara do trabalho de Belo Horizonte por um mês. E, quando eu me apresentei para trabalhar lá, o Maurício falou assim, olha, não é você que está aí na prova de sentença? Não, estou fazendo. Então, você vai para casa estudar, que você vai ser meu colega. E eu fui para casa e acabei sendo colega dele nesse concurso. Então, é uma honra receber esse convite da escola e também rever aqui brilhantemente, eu sei o trabalho que dá a organização de um congresso desse, o doutor Bruno Alves Rodrigues, que brilhantemente vem fazendo o seu trabalho aqui.
ao palestrante, Dr. Ronaldo Lima dos Santos, que praticamente fez um apanhado do processo coletivo desde quando houve a discussão mais acalorada na década de 70 até hoje. Eu tenho pouco tempo e tenho uma linha de argumentação mais para problematização a respeito de diversas questões. E eu começaria revelando a minha grande preocupação com o futuro do processo coletivo, porque me parece que há um desconhecimento e também um descaso geral com relação ao processo coletivo. E esse descaso ele foi marcado no tempo com alguns fatos muito importantes. O primeiro deles foi a morte do anteprojeto de Código de Processo Coletivo, que foi substituído praticamente pelo CPC de 2015. E o CPC de 2015 ele é muito importante porque ele marca a morte de um projeto, né, e impõe um paradigma, uma nova forma de organização na pretensão do atingimento de uma segurança jurídica. Uma segurança jurídica que hoje ninguém tem mais dentro do direito. Por quê? Porque houve uma mudança de um modelo nosso, romano-germânico, dentro de uma ideia e de uma metodologia da lógica dedutiva para uma criação de modelos de lógica indutiva. Quer dizer, eu agora preciso saber qual é a interpretação que vai ser dada para os tribunais. A lei não me basta mais. Eu não tenho a lei como um parâmetro de interpretação. Mesmo que eu interprete de acordo com a lei, eu preciso aguardar o pronunciamento dos tribunais com relação à manifestação em incidências de demandas repetitivas, em incidências de assunção de competência, em ações de repercussão geral. Então, é um direito diariamente reescrito. Então, eu não sei se o que eu estou decidindo é direito. Então, é um grande problema que nós temos hoje. Eu classifico isso como a era da insegurança total, porque nós tivemos um avanço no CPC que ele foi além daquilo que é permitido na própria Constituição Federal. O artigo 103A da Constituição estabelece que só o Supremo Tribunal Federal, por 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões da jurisprudência, pode editar súmula com efeito vinculante. E hoje nós temos decisões vinculantes dentro do CPC a rodo, e isso paralisa os processos judiciais, e nós não temos certeza de nada. O processo vai ficar parado até que haja reunião para o pronunciamento de uma tese. Então, esta atividade excepcional feita pela Constituição Federal para o Supremo Tribunal Federal, ela é excepcionalíssima dentro do Estado, porque, no princípio da separação dos poderes, cada órgão ele tem o seu papel, e o papel do Poder Judiciário é julgar. Então, quando o Poder Judiciário passa a interpretar a norma com efeito modificativo, criando a lei, isso é um problema. Primeiro, porque o juiz não é eleito. Segundo, ele não é afeito a fazer leis. E, muitas vezes, a decisão ela não passou por um processo de discussão mais amplo e ele vai ter que ter um efeito modulatório da decisão. Então, nós não temos nunca uma decisão, fica sempre um problema a ser decidido. Então, essas situações, o que ela tem a ver com o processo coletivo e tem a ver com a execução de processo coletivo? Tem tudo a ver. Eu vou ler para os senhores aqui um tema do STJ, que revela o completo desconhecimento do que é um processo coletivo. Olha lá, tema 1169 do STJ, da primeira sessão do STJ. Para que é esse tema?
para discutir se é necessária prévia liquidação do julgado para cumprimento de sentença condenatória genérica coletiva. Isso aqui não podia ser um tema aprovado para ser discutido no STJ, porque como que você vai fazer a liquidação da situação que o doutor Ronaldo falou aqui, previamente para entrar com execução? Ora, a solução do processo coletivo, né, ela pode ser feita de forma individual. Você tem a sentença, por exemplo, no caso da Vale, que é inegável, ela não nega sequer o fato ilícito praticado por ela, 2 vezes, inclusive, no Estado de Minas Gerais. Se forem para o Estado de Minas Gerais, vejam antes se não tem uma barragem em cima da pousada que os senhores vão ficar. Né? Porque, se tiver, os senhores correm risco. Então, 2 vezes isso aconteceu, né? Lá, e nós temos o quê? Milhares de ações, o processo ele virou um lodaçal, né? O governo do Estado, o Ministério Público e os órgãos se enclausuraram dentro dos tribunais para fazer acordos sem a participação dos atingidos, né? E isso coloca em xeque e em dúvida o processo coletivo, coloca em xeque e em dúvida o próprio Poder Judiciário, né? Porque o Judiciário pretende, com o processo coletivo e com todos esses institutos aqui, resolver um problema dele ou resolver um problema do jurisdicionado, né? Qual é o papel do Judiciário com relação à efetividade desses direitos? Né? Julgar a demanda resolve a situação? Um julgamento, um trânsito em julgado não executado vale a pena? Como você vai executar esse tema 1169 que paralisou, inclusive, os processos todos a partir de 2020? Então, lá em Minas Gerais, né, nós tivemos, na porta do Tribunal de Justiça, os atingidos protestando e dizendo, olha, nós queremos participação, nós não somos ouvidos. O pessoal do movimento de barragens estava na frente do tribunal, exigindo serem ouvidos com relação a um acordo do qual eles sequer tinham conhecimento do seu teor. Então, essa era da inefetividade, quer dizer, o processo pretendido, para que se quer isso aqui? Por que a Vale não está fazendo mais acordos lá em Minas Gerais? Porque ela sabe que, com o tempo, com o processo, ela vai chegar à prescrição de um grande número de ações que não serão movidas. Ela vai, com o tempo, sepultando na lama de Brumadinho, né, a esperança das pessoas. Então, nós estamos realmente num momento muito importante. O doutor Ronaldo falou de algo que é fundamental, que a vocação, a construção do processo coletivo, ela tem que ser feita do zero. Não serve o modelo do processo individual para o processo coletivo. O processo coletivo, quando chega na execução, é um sinal que ele deu errado, porque a lesão aconteceu. O fundamental é exatamente o que ele disse, é a tutela preventiva, a tutela inibitória, a liminar. Né? O processo tem que ser caro no curso do processo, para que ele não compense. Eu tenho que chegar ao resultado dele antes de chegar à execução. Né? Então, são lógicas diferentes, porque a atividade toda que envolve as questões de direitos difusos, direitos coletivos e tal, elas exigem um olhar diferente para as tutelas preventivas referentes aos danos de massa. E é essa construção que tem que ser feita, esse é o caminho a ser feito, e que foi abandonado exatamente por essas reformas que vêm minando, apequenando a discussão, né, infelizmente gerando muitos problemas. Né?
Uma outra questão é que o conflito ele é visto como um inimigo, tanto do processo coletivo, né, quer dizer, como o nosso modelo é representativo, o que é isso? Eu vou atribuir a órgãos A, B ou C a possibilidade de entrar com ação em nome de todos. Mas os órgãos são pessoas que têm formação, têm um passado, né, têm uma bagagem de leitura, e o que elas acham nem sempre será aquilo que a comunidade atingida efetivamente sofreu. Então, pode não haver uma correspondência. Então, a possibilidade de você agregar e dar voz a essas pessoas para que elas enriqueçam o objeto do processo coletivo é uma possibilidade de você ter algum sucesso nessa discussão. Porque você, ampliando o objeto, você permite o conhecimento integral, mais ampliado do problema, né? E aí você pode dar uma solução que realmente atinja a coletividade, não apenas parte dela. Então, essa é uma questão que nos chamou a atenção, né, há muito tempo, e essa questão do processo monstro que foi falado aqui, né, vejam as expressões que são usadas no processo coletivo. Processo monstro é tudo denegrindo o processo coletivo, como se ele fosse algo não querido. Não tem processo monstro, tem processo, né, como uma forma racional de chegar a uma solução. Mas como é que eu vou fazer se eu tenho 1 milhão de pessoas atingidas na Vale e se cada uma delas tiver um advogado? Ora, a questão não se faz pelo sujeito, sim pelo objeto. Na verdade, esta é uma grande questão, porque nós trabalhamos isso dentro de um projeto que foi do processo coletivo eletrônico, unindo a linguagem digital e os meios de comunicação digitais com o processo, né, e o processo coletivo. E criamos esse site que eu convido os senhores a conhecer, o processocoletivo.com. Né, inclusive, vamos fazer uma audiência pública simulada na PUC Minas, no dia 5 de junho, de 9 às 12 horas. Vai ser transmitido pelo canal de YouTube e podem inclusive, participar remotamente. E é uma audiência teste. A mesma audiência que nós fizemos em Pompéu, na cidade de Pompéu, que foi atingida pelo rompimento da barragem, na Câmara Municipal. E nós chamamos a população para discutir a questão dentro do modelo do processo coletivo .com, processo coletivo participativo. E aí o município, nós fizemos o edital, as pessoas compareceram, o município disponibilizou transporte coletivo, e eles foram cadastrados, e a condução das discussões, inclusive a Companhia Vale foi chamada e não compareceu, embora mandasse espiões, né? E lá a questão foi discutida, e a população, ao final, votou na propositura da ação. O município entrou com a ação civil pública e teve, depois, um acordo de 120 milhões baseado nesta ação judicial. E essa prática que foi inscrita no Prêmio Novare, que ganhou, em 2021, esse projeto nosso. Então, há mecanismos, mas não dentro do modelo representativo, para a gente evoluir no processo. Nós precisamos compreender, discutir mais e saber que é um bom caminho, é um excelente caminho, desde que ele seja feito para aquilo que todo processo deve servir, que é beneficiar o jurisdicionado e não a justiça. Há uma tendência de vitimização do ofensor e de criminalização do ofendido, né, nesses processos coletivos. Vocês vão vendo, ao longo dos processos, expressões como, olha, a pobre companhia vai quebrar se houver uma ação. Então, são argumentos que devem ser afastados, porque, na verdade, é exatamente a possibilidade dela quebrar se ela fizer algo, que deve inibi-la de fazer algo, né? Então, esse discurso
ele é um discurso falacioso e que tem que ser combatido. Então, eu gostaria de parabenizar o doutor Ronaldo, né, pela brilhante exposição, agradecer a todos e colocar essas questões, aguardando a opinião do doutor Ronaldo. Eu quero agradecer ao desembargador Vicente de Paula Maciel Júnior. Estou vendo aqui que nós estamos diante de especialistas aí na questão da ação civil coletiva e da questão da execução, e vamos aproveitar aqui, ainda tem um tempinho, para fazer umas perguntas aqui, né? Eu conversava ontem com a desembargadora Bianca e ela me falou de uma questão, eu não vou repetir exatamente aquela questão, mas eu vou falar, queria ouvir aí o senhor a respeito da aplicação do CDC na execução, de como fazer, se pode fazer, se não pode fazer, se existe omissão, se não existe omissão, não sei, quero saber a sua opinião. Uma outra coisa aqui, que também a Lorena mandou mensagem, falando dessa liquidação multitudinária, para facilitar, sem distribuir para as varas. E eu vou dizer do caso que, quer dizer, um caso que nós tivemos, que era esse assim, e a dúvida é exatamente essa. Eu me lembro de um processo na Justiça Estadual, Vara da Fazenda Pública, que tinha... era uma ação de funcionário público, acho que era isso, tinha professor, mas funcionário público, e que naquela vara o juiz ele dividiu em várias para execução, em razão de que são advogados que foram se habilitando de forma diferente depois, de que gente morreu, que teve que habilitar, que os cálculos são diferentes, porque cada um era uma situação. Não é uma situação, sei lá, genérica, que eu posso determinar na sentença, pagar X de dano moral para todos, sei lá, o de dano moral coletivo. Mas, sim, são situações individuais. Então, lá o juiz fez assim. Na corregedoria, não sei se o Rafael estava nesse momento lá, nós pensamos em fazer isso, porque o juiz não ia conseguir fazer com, sei lá, 300, 500, não me lembro quantos processos tinha, se fossem individualizados. E a dúvida era essa, de quem era a competência? A competência era ficar tudo nessa vara, ou eu podia redistribuir para todas as varas? A minha ideia inicial foi essa, mas não foi feito, porque aí havia um problema no provimento da corregedoria, eu acho, da norma geral da provimento da corregedoria do TRT da 2ª Região, e não tinha previsão, eu acho, para isso. E ficou daquele jeito, do jeito que estava. Então, queria saber o que se pode dizer a respeito disso. Não ficou. Continuou no mesmo lugar. Só que o juiz alegava que ele não conseguia dar conta em razão daquele número enorme de pessoas que estavam se habilitando lá em razão da execução ter que ser naquela vara, que seria o juízo natural, sei lá. Sim, ótima pergunta, né? E aí tem alguns percalços. Bom, a primeira coisa, assim, o Código de Defesa do Consumidor, no momento da elaboração do Código, surgiu exatamente essa discussão. Qual seria o juízo competente para as execuções individuais? Porque a execução coletiva está lá no artigo 98, né? A execução coletiva vai ser realizada no mesmo juízo que proferiu a sentença condenatória na ação coletiva. Quanto à execução, havia, se eu não me engano, era o artigo 97 do CDC, que previa que as execuções individuais seriam no domicílio do autor. Então, a ideia era distribuir as execuções individuais, até para não assoberbar o juízo. Aí também surgiu essa questão, porque tinha gente que era de outro estado. Isso, aí, para não assoberbar exatamente o juízo que proferiu a sentença coletiva. Porém, esse artigo 97 foi vetado. Tá? E o artigo 98 ficou assim descrito, né? A execução coletiva vai ser realizada, que, na verdade, a execução coletiva é onde que nós temos a substituição processual. Tá? Na ação coletiva, nós não temos substituição processual típica no processo de conhecimento, porque o processo de conhecimento é abstrato.
A nossa substituição processual típica, onde nós temos agora que mostrar quem são substituídos, ocorre na liquidação, porque agora tem que ter, na liquidação coletiva, porque agora tem que ter o rol de substituídos. Bom, e o CDC trouxe a seguinte determinação. A execução coletiva no juízo que proferiu a sentença condenatória. As execuções individuais poderiam ser no juízo que proferiu a sentença liquidatória ou no juízo da liquidação. Quando, então, se deu essa oportunidade no juízo de liquidação, se entendeu que, então, o juízo de liquidação poderia ser, das liquidações individuais, poderia ser diverso do juízo da sentença condenatória. Tá? Então, essa é a interpretação que hoje mais se tem no processo coletivo, no CDC. Não, estou dizendo, mas no STJ, na Justiça do Trabalho? Na teoria do processo coletivo. Era assim, como o doutor Vicente colocou, inclusive no anteprojeto era essa a ideia, né, nas determinações, nos ensinamentos da professora Ada. Bom, aqui, na Justiça do Trabalho, vamos ver. A gente ficou com dúvida seguinte: qual seria, então, esse juízo da liquidação? Já que lá, o artigo 97 se referia ao juízo do domicílio do autor. Então, trazendo, seria a nossa competência do 657, seria a da prestação de serviços. Tá? Até porque você pode ter com a J130, por exemplo, onde você pode ter a possibilidade de uma ação coletiva em Brasília com dano nacional, a pessoa lá no Pará, que hoje nós temos o projeto, o PJE facilita, mas a pessoa que está lá no Pará, né, teria que se deslocar, essas coisas todas, né, ficaria melhor no local da prestação de serviços, até para o advogado também. Então, essa seria a construção mais adequada. Porém, todavia, entretanto, em alguns casos, como eu falei lá de Brumadinho, o que ocorreu? A distribuição para outras varas causou muito problema. Tá? Porque, muitas vezes, o juiz que deu a sentença coletiva, ele sabe os meandros do processo, quem fez aquele acordo, que foi um acordo difícil, né, doutor Vicente? Um acordo difícil. Né? E lá nós fizemos uma construção de concentração das ações individuais, acho que, se eu não me engano, na 4ª vara, que aí teria mais controle. Tá? Então, assim, hoje, predomina o entendimento de que pode ser no local da prestação de serviços, a liquidação individual. Só que o Código também nos dá a oportunidade de concentrar, principalmente isso que a colega está falando, da execução multitudinária, né, no juízo da condenação. Tá? Eu, particularmente, eu vejo as duas coisas. E aí o professor Sérgio tocou em algo que é importante. Não se dá para fazer isso por resolução. Isso tem que ser uma lei processual. Ou a gente faz pela interpretação, ou, se não, teria que ter uma modificação. Naquele momento, né, nós até solicitaram um parecer para a gente, né, a colega solicitou um parecer, e nós defendemos, naquele caso, né, específico, o juízo da própria condenação para as execuções individuais, porque a juíza já tinha todo o controle do processo, já conhecia os meandros, porque a liquidação individual vai para o juiz que recebe em outra vara o quê? A sentença, né, Lorena? A sentença condenatória e tal. Mas isso dá para fazer a execução? Dá. Mas, claro, que quem participou de todo o processo tem mais conhecimento dos meandros. E uma coisa que até cria alguns problemas é a questão dos honorários. Porque vem um advogado na execução, na habilitação, aí tem um sindicato que entrou com a ação coletiva. E como ficam os honorários? Até a sentença seria uma parte para os sindicatos, e para quem entrou com a habilitação, que também está trabalhando, ficaria uma parte para os advogados. Então, tem alguns precalços. De qualquer forma, a resposta seria essa. Tá? Pelo que se desenhou no Código, e o STJ, professor Sérgio, até só colocar mais esse grão de sal aqui, quando nós fazíamos a disciplina lá com a saudosa professora Ada, o professor Marcelo Villar dizia o seguinte: mas essas ações para direitos individuais homogêneos eu nunca vi, elas não ocorrem. E para a gente é o dia a dia. Para a gente ocorre desde a ação de cumprimento. Então, esse know-how é mais nosso do que deles. Eu vi poucas ações de interesses individuais homogêneos, por exemplo, alguém lembra daquela ação das pílulas de farinha?
Aquela era ação para direitos individuais homogêneos. E ali, aquela ação provavelmente foi pulverizada porque pegava mulheres do Brasil todo. Essa ação era uma ação de um anticoncepcional que saiu sem princípio ativo, pasmem. Saiu só placebo, um lote com placebo, né? E aí, aquelas que estavam tentando evitar a gravidez com aquela medicação, né, não conseguiram evitar. Ficou o famoso caso das pílulas de farinha. Então, para eles, como é domicílio do ator dano, o nosso dano, às vezes, é concentrado. Então, possibilita, como no caso de Brumadinho, que fica até numa vara só. Tá? Então, o código nos possibilita esse manejo. Tá? Esse manejo. A ação multitudinária poderia ficar ali no juízo da condenação, né, as liquidações multitudinárias, ou execuções, como queiram. As execuções coletivas, a depender da situação, a execução também individual. Agora, quem determina isso? Lá em Brumadinho, fizemos um acordo com o tribunal e determinamos. Então, vou pôr mais um grande sal para você também. Beber água, então. Fica salgado. O artigo 877 da CLT dispõe assim: é competente para a execução das decisões o juiz ou o presidente do tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio. Eu estou de acordo com a questão de se essa questão fosse estabelecida por uma lei do projeto, etc., que talvez deveria regular, e regular talvez de uma forma mais detalhada para o processo de trabalho. Agora, a dúvida é essa aí. Diante dessa previsão, a gente poderia admitir o juízo onde a pessoa reside, redistribuir de uma em uma entre as varas daquela cidade? Essa é a dúvida. Hoje, pelo CPC, é possível. É possível, né? Aqui, ó. A execução individual pode ser no juízo da liquidação da sentença ou no juízo da ação condenatória. Então, quando o 98 coloca esses dois juízos, juízo da condenação, da liquidação da sentença, ou juízo da ação condenatória é ação coletiva. E o juízo da liquidação da sentença está dizendo assim, ó, esse pode ser um outro juízo que não da ação condenatória. Tá? Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, aliás, a regra é a distribuição, exatamente para não ter assoberamento do juízo que concedeu a sentença condenatória. Porém, às vezes, então essa é a regra, está aqui. Porém, às vezes, a gente pode concentrar no juízo que deu a sentença condenatória, como foi o caso de Brumadinho. Então, no caso do Brumadinho, só para deixar bem resumido, houve a inversão desse entendimento. Tá? Mas aí foi por acordo no TRT. Foi por um acordo assim, de todos os participantes junto com o TRT. Aí tudo bem. Tá? Mas hoje a regra e aí, juízo da liquidação para a gente, pegando o veto do artigo 97, que lá era domicílio do autor, aqui seria local da prestação de serviços. Embora eu defenda que cada liquidação valha como um processo individual para estatística, e aí a gente resolve muita coisa. Principalmente nesses casos, né? Porque Eu quero dizer, então, a gente tem que ter claro, eu já começo dizendo, a execução, a habilitação, gente, nem sempre é simples. É liquidação por artigos. Então, vai ter que fazer prova, fato novo. Então, vale como um processo. Eu acho que talvez o maior problema hoje, me colocando aqui, como no lugar dos magistrados que são pessoas, a gente considerar que isso é um processo também. Muitas vezes mais complexo do que um que tem revelia, tal. E eu acho que aí facilita muita coisa também. Porque, assim, trabalho vai vir de qualquer forma. Se eu tiver 300 habilitações ou 300 processos individuais, mas eu tenho a estatística, a gente sabe disso, eu defendo isso. Claro, não é a minha praia, né? Mas eu estou aqui como quem está falando, não sou eu que sou responsável por isso, mas eu acho que isso também aliviaria muito do que a gente está discutindo hoje. tá bem. Então, vamos agradecer a ambos aqui, ao Dr. Ronaldo Lima dos Santos, o desembargador Vicente de Paula, também, que gentilmente colaboraram aqui com a Enamat, e trazer essas considerações. Eu acho que esse debate sempre é rico da gente conversar e mostrar a existência desses vários posicionamentos sobre o assunto. Então, eu quero dizer que
o painel aqui vai se encerrando. Agradecer a presença de todos aqui nesse momento, agradecer também o ministro Maurício Godinho do convite, que eu gostei muito de ser presidente, achei melhor do que fazer a palestra, porque assim eu aprendo alguma coisa com os colegas aqui que são especialistas, e pelo que no roteiro aqui me disseram... Queria deixar para sorteio. Tá, o professor Ronaldo está falando que vai deixar um livro dele aqui para sorteio. Vou deixar aqui para sorteio o livro Sindicatos e Ações Coletivas, tá? Legal. Então, entregar o certificado para o doutor Ronaldo. Obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom ver. Entregar. Ele vai tirar foto. Como corintiano, qualquer título que eu recebo, eu fico feliz. Está melhorando, né? Entregar também ao desembargador Vicente de Paula, atleticano, né, do Galo, também o certificado para fazer parte do currículo dele. Parabéns também. E agradecer, então, a possibilidade de estar aqui, participar com os colegas aqui, também estar com a plateia. Devolvo a palavra ao cerimonial, porque em seguida nós vamos ter um aspecto mais importante, que é o intervalo. É o intervalo já, né? Então, vou tomar um café. Neste momento, faremos um intervalo de 10 minutos e, em seguida, retornaremos com o painel Recuperação Judicial e Falência e suas interferências na execução trabalhista. Agradecemos a todos. Bom dia.